E aí pessoal, beleza? Meu nome é Patrick e hoje a gente vai falar sobre a sintaxe dos códigos em Python. Eu vou focar principalmente nos blocos de operações e na indentação desses blocos. Esse vídeo não tem número, pois a ideia é que ele seja bem curto, só para esclarecer alguns temas básicos antes que a gente siga com os próximos conteúdos. Ele inclusive está sendo gravado fora da sequência, pois eu só percebi a falta desses assuntos depois de ter gravado os tutoriais 5 e 6. Se você já programou alguma coisa em Python, talvez já esteja craque nisso que eu vou falar aqui agora. Mas se você nunca programou na vida ou está vindo de outra linguagem, talvez a sintaxe do Python ainda não esteja 100% clara. Então bora ver alguns exemplos? A primeira coisa que eu gostaria de mostrar para vocês, que talvez vocês já tenham percebido nos primeiros vídeos, é que em Python a gente não usa ponto e vírgula para terminar as linhas. Então, se a gente executar esse código, a gente vai receber que a soma de 1 com 2 é 3. E outra coisa que a gente percebe é que se a gente colocar algumas linhas em branco no nosso código e executa, acontece exatamente a mesma coisa. Então, as linhas em branco em Python, assim como em outras linguagens de programação, elas não são executadas pelo interpretador da linguagem. Agora, se a gente mudar aqui a indentação, por exemplo, e der um espaço, salvar e tentar rodar, aí a gente já recebe um erro. Porque diferente de outras linguagens que às vezes usam chaves ou algum outro símbolo para começar e terminar algum bloco de operações, o Python usa a indentação para isso. Então, nesse outro exemplo, eu vou executar a função print posição 1, eu vou atribuir o valor de 1 para a variável x, e caso o valor dessa variável x seja menor do que 10, o if a gente vai ver no próximo vídeo, então não se preocupa com entender o que significa isso daqui, se preocupe só com a sintaxe e com a indentação do código. Então, quando a gente tiver um x menor do que 10, a gente vai imprimir essas duas frases aqui. E depois, quando a gente sair desse bloco, a gente imprime a posição 3. Vamos salvar e ver como que isso daqui fica. E daí depois a gente começa a fazer umas alterações para tentar entender como que a indentação afeta o nosso código. Então, nesse caso, a gente imprimiu todas as frases, mas se a gente mudar aqui o x para 20, salvar e executar, a gente só imprimiu as duas frases que estão com indentação 0 aqui, no caso a posição 1 e a posição 3 estão sendo executadas. Mas se a gente alterar esse código e colocar essa posição 2b, por exemplo, também com indentação 0 e executar, a gente já vai ver que imprimiu a posição 1, a posição 2b e a posição 3. Lembra que eu comentei que as linhas, elas não são interpretadas, então eu posso colocar ou tirar linhas em branco aqui. Se eu salvar e rodar isso daqui de novo com essa linha em branco na linha 6, a gente tem o mesmo resultado da execução anterior, posição 1, posição 2b e posição 3. Então, no caso, o que aconteceu aqui? Tudo que está depois desses dois pontos inicia um novo bloco de operação. E esse novo bloco, ele vai olhar a indentação aqui, no caso, 4 espaços em branco. Eu poderia colocar só 3, ou só 2, ou quantos eu quisesse. É comum usar 4 em Python para cada nível de indentação, só por questão estética do código, mas isso fica a critério de cada um que está programando. Mas nesse caso aqui, tudo que está com a indentação de 4 espaços vai ser executado dentro desse bloco. Então, se eu colocar, mesmo que eu pule um monte de linha e colocar essa segunda função 4 espaços para frente, 1, 2, 3, 4, se eu salvar isso daqui e executar, a gente vê que isso daqui não executou, porque x é maior do que 10. Se eu voltar aqui para x igual a 1, salvar e rodar, a gente já vê que ele executou tudo que está aqui dentro desse bloco. E se eu quisesse fazer esse bloco com uma indentação bem maior e rodar, vai dar na mesma também. Do mesmo jeito que se eu fizer uma indentação bem menor e rodar. Por exemplo, aqui, um espaço só de indentação. A gente vê que a gente tem o mesmo resultado. Mas o importante é que dentro de um mesmo bloco, a indentação tem que sempre ser constante. Então, no caso aqui, se a primeira linha desse bloco teve indentação 1, as outras linhas têm que ter indentação 1 também para elas serem consideradas parte desse bloco. Se eu vier aqui
e der mais um espaço, se eu salvar e rodar, a gente já vê que tem um erro porque essa indentação de 2 espaços não faz parte de nenhum bloco. Lembrando que o bloco ele é sempre começado com 2 pontos aqui. Isso vale tanto para os blocos condicionais do if e else, que a gente vai ver no vídeo 5, mas também para os blocos dos loops iterativos que a gente vai ver no vídeo 6 em diante. E a gente não está limitado também a colocar só um bloco de operações no nosso código. A gente pode colocar um bloco dentro do outro. No caso aqui, eu estou fazendo esses exemplos só com os blocos if, só para facilitar a nossa vida, mas nos próximos 2 vídeos a gente vai ver outras operações envolvendo else, if, e também os loops while e for, que são loops iterativos no vídeo 6. Mas nesse caso aqui, a gente tem a indentação de 4 espaços para esse primeiro bloco if, e esse segundo bloco if aqui, ele também começa com 4 espaços aqui dentro. Então, se a gente pegar e rodar esse código, a gente vê que a gente imprime a posição 1, a posição 2A e a posição 3, porque x não é maior do que 5. Se a gente mudar aqui x para 6 e rodar, a gente vê que a gente imprime todas essas frases e, de novo, dentro de cada bloco a indentação tem que ser constante. Então, esse primeiro bloco, if x menor do que 10, todas as operações aqui dentro tem que começar com a indentação de 4 espaços. Então, nesse caso aqui, esse if, que faz parte desse bloco, tem a indentação de 4 espaços. Mas aqui dentro, eu não sou obrigado a manter essa mesma indentação. Então, no caso, eu posso vir aqui e colocar uma indentação de 2 espaços dentro desse segundo if. Se a gente salvar e rodar, a gente vê que, de novo, a gente executa todas as funções aqui dentro, mas a indentação desse primeiro bloco é de 4 espaços, enquanto a indentação desse segundo bloco é de apenas 2 espaços. Eu poderia, por exemplo, fazer uma indentação bem grande desse primeiro bloco, e esse segundo bloco aqui vai ter só um espaço em branco de indentação. Se eu salvar e rodar, de novo eu recebo o mesmo resultado. Então, diferente de outras linguagens que a gente vai começar e terminar um bloco com algum símbolo de chaves, ou então colchetes, alguma coisa do tipo, no Python, tudo é regrado de acordo com a indentação. Então, isso é bem importante para vocês manterem a organização do código de vocês. E é bem comum usar a indentação de 4 espaços em branco. Inclusive, o VS Code aqui, automaticamente, quando você aperta a tecla Tab, ele pula 4 espaços em branco sem você precisar apertar 4 vezes a barra do espaço. Conforme eu já falei, tudo isso que eu mostrei com esses exemplos de if, valem também para os loops iterativos while e for, que tem mais ou menos essa sintaxe, a gente vai ver no vídeo 6. E para finalizar, eu queria mostrar o que a gente faz quando a gente quer quebrar uma linha em Python. No caso aqui, a situação mais óbvia que a gente gostaria de fazer isso seria quando a gente tem algumas variáveis com nomes extremamente longos. Então, no caso aqui, a gente tem a primeira variável com nome absurdamente longo e a segunda variável com nome absurdamente longo. E se a gente fizer a soma delas, a gente vai ver que a gente escreve até sair da tela. Isso é horrível para a leitura do código, fica incômodo toda hora ter que arrastar aqui a barra para o lado para enxergar o fim da linha. Então eu vou rodar esse script aqui só para a gente ver o comportamento dele original. Então a gente tem a variável 1 e a variável com valor 2, a soma delas vai dar 3. Mas como que a gente pode resolver essa questão para a gente não precisar toda hora rodar a barra aqui para o lado? O jeito mais fácil é colocar uma barra invertida na linha que você quer quebrar e dar um Enter para mandar o resto da linha para a linha de baixo. Se a gente salvar aqui e rodar, a gente vai ver que a gente tem exatamente o mesmo resultado, mas agora a gente não precisa rodar aquela barra para a lateral para conseguir enxergar o resto da linha. Outra opção, em vez de colocar essa barra invertida, é colocar um parênteses em volta do que você quer manter na mesma linha. Então, no caso aqui, estou colocando um parênteses ao redor do primeira variável mais segunda variável, e daí eu passo para a linha de baixo. E aqui eu alinho a indentação. Não é obrigatório, mas é uma boa prática, alinhar a indentação das 2 ou mais variáveis que vão estar dentro desse parênteses. Então, no caso aqui, se eu salvar e rodar, essa é uma outra forma de eu quebrar a linha
sem precisar ficar arrastando para o lado para enxergar aquelas linhas mais longas de código. De maneira geral, é uma boa prática manter as linhas do nosso código sempre com menos de 100 caracteres. Então aqui embaixo a gente consegue ver que a gente está na linha 4, coluna 89. Conforme a gente vai dando espaços, a gente vai ver que a coluna vai aumentando aqui. Então, no caso, o ideal seria que todas as nossas linhas tivessem um comprimento menor do que a coluna 100 do nosso editor de texto. Então, no caso aqui, 89 está dentro e antes, vou dar uns Ctrl Zs aqui para voltar. Se a gente fosse ver, a gente estava usando até o caractere 135, ou seja, bem além dos 100 caracteres, que é considerado uma boa prática em Python. Para o vídeo de hoje é só isso, a gente não vai ver nenhum exemplo mais complicado, mas eu gravei os tutoriais 5 e 6 e percebi que eu nunca tinha mencionado o assunto das indentações, da ausência do ponto e vírgula no final de cada linha e também essa opção de quebra de linha quando temos uma linha muito comprida. Eu estava tratando isso como algo óbvio, mas só depois de receber feedback de alguns amigos que eu percebi que, para quem nunca programou em Python, talvez isso não seja tão claro assim. Então, resolvi colocar esse vídeo bem curto aqui só para esclarecer esses temas antes da gente continuar. Se você assistiu esse vídeo até aqui, obrigado! Isso ajuda o algoritmo do YouTube a saber que esses vídeos são relevantes para você. E se quiser ajudar ainda mais, aproveita e deixa um like aqui embaixo. Se você estiver gostando dessa série de tutoriais e quiser ficar por dentro dos próximos vídeos, se inscreva no canal e ative as notificações para saber sempre que um vídeo novo estiver no ar. Valeu e até a próxima! Como eu digito nessa...